Todos, a todas. Eu quero inicialmente louvar essa decisão do Sintuf. Eu acho que nós estamos precisando de realizar eventos como esse, inclusive em todas as unidades e nos campi, para a gente esclarecer, porque de fato nós estamos imersos numa nuvem, e esta nuvem de confusão favorece evidentemente ao falseamento da verdade. E aí é claro, como somos todos civilizados, esclarecidos, é simples, é só a gente colocar as coisas exatamente como elas são, os acontecimentos tal como foram, e a verdade floresce tranquilamente. Então vamos lá, vamos começar pela questão que é central neste encontro. Quem de nós aqui é contrário à paridade? Eu quero formular primeiramente esta questão para depois entrar na questão da legislação e chegar até a reunião do consumo. Olha, a resposta para essa pergunta, ela não pode absolutamente parar nas palavras. A resposta, ela tem que coincidir com uma prática, e uma prática longeva. Eu falo como alguém que foi eleito na paridade e como alguém que, inclusive, durante a última reunião do consumo... Para o relógio. Para o relógio. Lá dentro. E como alguém que durante a última reunião do consumo foi alvo de um documento, uma representação no Ministério Público, segundo a qual eu sou acusado de ser um fora da lei por defender publicamente a paridade. O vice-reitor da Universidade Federal do Piauí estaria fora da lei, estou neste momento representado por defender a paridade. Então, muito bem. O que é que regula a eleição nas universidades do Sistema Federal de Ensino? Uma lei, a 5.540 de 68, uma outra lei de 92, já do governo FHC, um decreto de 96 e um decreto de 2007. Basicamente, e eu quero me deter nisto daí, a lei que efetivamente lança as bases legais para a formatação do processo eleitoral nas universidades, ela é a 5.540 de 68. Essa lei, ela teve do artigo 1º ao 15º revogados pela lei de 92. Apenas o 16º foi mantido. E o que é que o 16º artigo da lei 5.540 diz? Diz o seguinte: as eleições, a escolha de reitor das universidades, ela dá-se em dois momentos. Num primeiro momento, uma consulta pública à comunidade, as chapas se inscrevem, a chapa vencedora neste primeiro momento conquista o direito de fazer uma lista tríplice, que é submetida ao Conselho Superior, no caso da Universidade Federal do Piauí, Consum, mais Conselho Diretor. Este Conselho Superior referenda, é encaminhado à Presidência da República, que nomeia. A questão dos pesos. O que é que a lei diz relativamente aos pesos? E vamos nos deter no ano 1968, é a lei da reforma do ensino. 1968. Ela diz lá, olha, é facultado, e eu quero me deter nessa palavra faculdade, é facultado às universidades federais fazerem uma consulta pública precedendo a elaboração da lista tríplice. No caso de consulta pública, deve ser respeitado o peso de 70% para o voto docente e 30% para as demais categorias. Aliás, observe-se que na lei original dizia-se 3/5 para o segmento docente, e 1/5 para o discente e 1/5 para o de técnico. Portanto, seria aí 20% mais 60%. Muito bem. Mas repito, esta lei é de 1968. A nossa Constituição Federal é de 1988. E nenhuma lei, por mais perfeita que seja, pode pairar acima da Constituição Federal. Não pode absolutamente. Então, tradicionalmente, o sistema federal tem feito eleições, e aí concordo com o governo da FASUBRA, numa luta longeva, dura,
que nós travamos no interior das universidades desde quando éramos estudantes. E a Universidade Federal do Piauí radicalizou tanto na defesa desta democracia, que pegou a faculdade de fazer a consulta e trouxe essa faculdade para dentro do seu regimento e do seu estatuto, para garantir que as pessoas que eventualmente estejam detendo o poder na universidade e não concordem com esta prática democrática, não possam mudar o seu bel prazer. Então é possível fazer eleição paritária nas universidades federais? É não apenas possível, como é francamente defensável e é objetivamente exemplificável. Estava marcado para o dia 16 de maio, aqui na Universidade Federal do Piauí, uma eleição exclusivamente no colégio eleitoral. No mesmíssimo dia 16 de maio, a Universidade Federal da Paraíba, nossa co-irmã, fará consulta paritária com voto direto, formalizado pelo consumo e com acatamento do resultado. Eu pergunto aos companheiros, por que é que a Universidade Federal da Paraíba pode fazer a eleição paritária e nós aqui não poderíamos? Nós teríamos que informalizar o processo para poder ter eleição paritária. Não é necessário não, porque a Constituição Federal, o artigo 207 da Constituição, garante que as universidades federais têm autonomia técnica, científica, administrativa, financeira. Como é que eu tenho essa autonomia toda e não posso regular o processo de escolha dos nossos gestores? Para além disso, há um outro argumento jurídico que referenda a eleição paritária, que é o fato de que a escolha do reitor dá-se, em última instância, no Conselho Superior. Quem é que escolhe o reitor? O Conselho Superior. A consulta, ela é precedente e obrigatória em relação à reunião do Conselho Superior. Mas o Conselho Superior, a sua composição já obedece àquilo que a lei de 68 diz. Então nós estamos aqui para dizer o seguinte: todos aqueles que forcejaram para dizer que o nosso grupo, que nós, os amigos, que nos irmanamos em torno de uma candidatura para disputar a eleição na Universidade Federal do Piauí, para configurar um debate franco, honesto, discutindo as questões da universidade, que nós seríamos contra a paridade, com todo respeito, isso é absolutamente mentiroso, mas é mais do que mentiroso. Isso é injusto, porque isso colide com nossa história de vida. Colide com a nossa história de vida. Cabe ao Conselho Universitário regulamentar as eleições na universidade. E cabe às lideranças que estão lá dentro do Conselho Universitário trazer para si esse debate e assumir o compromisso de regular a eleição da forma mais democrática possível. Nem eu, nem os meus amigos, nem o professor Arimateia, nem quem quer que seja pode regular peso de eleição. Quem regula peso é o consumo. Isso tem que ficar claro. E eu sou membro do consumo. Eu jamais votaria contra a eleição paritária, jamais. Porque jamais votei, porque a minha história de vida testemunha isto. A minha história de vida testemunha isso. Agora eu preciso derrubar também alguns mitos. O maior destes mitos é o seguinte: o que foi decidido no consumo no dia 22 de março de 2012? As pessoas dizem assim: foi decidido marcar o colégio eleitoral e delegar as entidades para fazer a consulta. Isto não é verdade. Isto não é verdade, porque as decisões do consumo, elas são necessariamente expressas em resolução. Qualquer decisão do consumo tem que ser emitida uma resolução. Eu pergunto, qual é a resolução que diz que houve delegação para as comunidades? Os companheiros precisam ouvir isso com o coração aberto. Não se trata de um pedido de voto, não. Trata-se de um pedido de defesa da institucionalidade. Não existe qualquer delegação a qualquer entidade. E não poderia existir porque não tem a resolução respaldando isso. E só quem fala pelo consumo são as resoluções. No dia 22 de março de 2012 foram tomadas duas decisões e saíram duas resoluções. Resolução 001, revoga-se a resolução 008 de 2008. Resolução 002, marca-se o calendário do colégio eleitoral. É isso. Não há o que se dizer que isso é mentira, não há como criar subterfúgio, não há como sofismar. Qualquer outra decisão do consumo, pois que sai a resolução. Agora eu que sou o vice-presidente do conselho, não testemunho que tenha havido outra
outra decisão. Alegou-se lá que não se poderia formalizar a delegação, porque formalizando teria que ser 70-30. Do meu ponto de vista, inclusive como expliquei tecnicamente, isto é falso. Para mim, como vice-presidente do consumo e em sintonia com minha história de vida, é muito melhor eu enfrentar uma legislação reacionária que vem da década de 60 e assumir a tradição consuetudinária dessa universidade, que não apenas faz eleição paritária há muito tempo, como já colocou isso para dentro do seu regimento e do seu estatuto, para garantir que seja assim, independentemente da vontade de quem quer que seja reitor. Nós defendemos claramente, tenho mais um minuto, quero dizer para os companheiros técnicos, com muito respeito, repito, não estamos absolutamente pedindo votos, nós pedimos exclusivamente o seguinte: exigimos eleições paritárias, regulares, formais, do jeito que o estatuto e o regimento garantem, e garantimos que nós vamos com o maior respeito para essa disputa, e que se perdermos essa eleição nós vamos para casa lamber nossas feridas, porque nossas teses não teriam sido vitoriosas. Somos em favor do máximo da expressão democrática no interior da Universidade Federal do Piauí. Bom, conforme o sorteio, nós passaremos agora a palavra ao professor Mateus.